sou médium do Centro Espírita Leon Denis e sou presidente da AME Lagos, a Associação Médico Espírita da região dos Lagos. Todos conhecem a AME? Já ouviram falar? Que bom. Alguém aqui só nunca ouviu falar na Associação Médico Espírita? Bom, já que todo mundo já ouviu falar, só eu gosto sempre de fazer um preâmbulo quando eu venho falar como AME, que a Associação Médico Espírita hoje é o braço científico da doutrina. A gente iniciou agora o mês espírita, iniciamos com o aniversário aí de Kardec e a gente sabe do impulso científico que Kardec deu a essa doutrina maravilhosa. E no Brasil isso acabou, a gente tomou um outro rumo dentro das nossas necessidades. A doutrina espírita tomou um rumo dentro da necessidade dos espíritos que aqui chegaram. Então nós nos reconhecemos espíritas porque essa maneira, esse método científico, ele calou fundo em nosso coração, nós nos identificamos com isso, mas nós precisávamos de uma renovação moral, muito mais do que de uma renovação científica ou de acreditar em questões mais, se apegar ao academicismo. Nós precisamos muito mais de renovação moral. Então, dentro disso, o Espiritismo tomou o seu rumo no Brasil. E essa questão da ciência foi se perdendo. Vocês sabem que Leon Denis foi um grande incentivador à ciência também, mas ela foi se perdendo. E aí os espíritos começaram a se movimentar, dizendo que nós precisávamos retomar a questão da ciência. Então ficou-se, Bezerra de Menezes assumiu um pouco isso, junto com Maria, e ficou a cargo das associações médico-espíritas essa aproximação novamente entre ciência e espiritismo. Então é um cargo difícil, é um cargo que vai demorar muito tempo, porque para que a gente possa hoje associar novamente a doutrina, o que os espíritos falaram com o que a academia está falando, isso vai dar um trabalhão. Mas eu quero que vocês entendam que isso já está acontecendo. Então, se vocês hoje, quem tem um pouco mais de interesse no mundo acadêmico e quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, num banco de trabalhos, de artigos publicados em revistas importantes e digitar lá André Luiz, você já encontra publicação espírita provando que André Luiz estava certo quando falava da pineal, em revista de renome. Hoje nós temos os maiores pesquisadores e pessoas que publicam, o Giancarlo, o Alexander Moreira, são dois cientistas da AME Brasil que publicam, ganharam há pouco tempo o título de maior número de publicações no mundo sobre medicina e espiritualidade. Então isso está acontecendo, esse movimento está acontecendo. E como foi muito bem falado na prece, há algum tempo atrás nós não tínhamos condições nem embasamento teórico espírita para falar sobre autismo, porque era uma coisa que não está na literatura. Se a gente for buscar, tanto no Pentateuco de Kardec, a palavra não existia. Mesmo com os livros de André Luiz, que é a nossa referência de estudo quanto médico, a gente não tinha esse tipo de referência. Então, a gente precisou caminhar um pouco mais para poder hoje estar falando de coisas novas, porque as novidades estão aparecendo, né? A ciência está avançando, as novidades estão aparecendo e hoje a gente tem coisas para se discutir que nós não tínhamos há 50 anos atrás. Não que elas não existissem, mas que não eram de tamanha importância quanto é hoje. Então, dentro dessas questões vem o autismo. Se vocês pensarem, eu formei em 1994. Terminei a minha formação e tudo. E, sim, eu não via autista. Via um. Mas, assim, a recordação que a gente tinha era mais uma recordação emocional. Não sei se vocês lembram daquele filme que tinha uma criança autista que ficava virando o prato. E era a única referência que a gente tinha.
Hoje, quando eu fui dar aula no congresso de pediatria, eu fiz a aula de autismo lá para os pediatras, e com foco mais em alimentação, porque sou nutróloga, e eu perguntei assim, quem hoje tem paciente autismo? Todo mundo na sala levantou, com autismo, todo mundo na sala levantou a mão. Quem hoje tem um familiar ou uma pessoa próxima que está dentro do transtorno? Todo mundo levantou a mão. Então, quem não tem, vai ter. Quem não tem, vai ter. E isso está acontecendo com uma intensidade que a gente não entende. Essa discussão é uma discussão para muitos anos aí. Né? É uma discussão que a gente precisa abrir. Inclusive, essa discussão dentro da casa espírita. Eu tenho uma teoria. Mas teoria é teoria, a gente não pode provar ainda. Mas eu tenho uma teoria. Vocês têm alguma teoria de por que hoje você está tendo tanto paciente com autismo? Alguém tem alguma teoria com embasamento espírita? O Divaldo, ele fez uma palestra, né? Ele aborda que é o futuro da humanidade. Tá? E moralmente eles são muito superiores aos ditos sem um aspecto autista. Então, na verdade, Divaldo fala bem sobre autismo. Ele inclusive recebeu há algum tempo atrás um rapaz que tem um trabalho muito bonito com autistas. Ele esteve lá conversando e ele retorna e ele fala muito sobre isso. Mas isso é assim, é uma consequência. Na verdade, a teoria, por quê? Quando a gente pensa no paciente com autismo, a gente pensa num paciente com limitações. Se eu penso numa pessoa que tem autismo, num espírito que apresenta essa característica, ela tem limitações em alguma competência. Algumas competências estão limitadas. Se a gente tem um espírito superior, ele não tem limitações em competências. Então, nós estamos diante de um espírito que está se reajustando, assim como nós estamos nos reajustando. Né? Então, a minha teoria, ela é a seguinte, que hoje eu trabalho muito com genética, com doenças genéticas, trabalho com doenças raras, com doenças genéticas. E hoje os congressos de genética, eles são claros e cristalinos. Desse jeito que eu vou falar para vocês. Tem doença genética detectada no útero, tira o bebê. Ponto. Funciona desse jeito. Eles não questionam. É da gente ficar abismado. A gente fica impressionado de ver como que se fala tão tranquilamente do aborto diante de problemas genéticos. E hoje nós temos muitas técnicas de detecção de problemas genéticos muito precocemente. Em momentos que realmente o aborto, teoricamente, seria mais seguro para a mulher. Então você tem hoje países em que nem síndrome de Down quase você tem mais. Porque a partir do momento que detectou, eles tiram o bebê. É a política que eles entendem que é a correta. E a gente não está aqui para julgar, mas dentro da nossa crença, do que nós entendemos, eu acho isso um absurdo. Mas vocês acham que quem que sabe mais? A gente, cheio de erro, ou o plano espiritual, cheio de gente esperta, inteligente, boa moralmente? Eles. E aí, quando você pega uma criança... Alguém aqui tem filho autista? Não? Alguém tem parente próximo? Não foi detectado a princípio, mas ele tem todos os sintomas. O meu filho é Asperger. Fala 23 anos, está com o 8º idioma agora, é mestre em engenharia na França. Então, na verdade, quando a gente pega um familiar que tem esse parente próximo, ele só vai fazer diagnóstico
quando você tem vínculo com aquela criança, porque você não consegue detectar isso intrauterinamente. Então, isso burla as questões do aborto. Essa é a minha teoria, tá, gente? Isso burla, isso sobrepassa o aborto. Porque você vai fazer o diagnóstico de um paciente, mesmo que seja um paciente com um transtorno, que esteja dentro do TEA, porque hoje a gente não fala mais Asperger, a gente não fala mais isso, a gente fala que está dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. Inclusive, transtorno de déficit de atenção está dentro do TEA hoje. Quando a gente diagnostica isso, a família inteira já ama, apaixonado na criança, todo mundo já criou vínculo e nem se pensa em se ficar longe desse espírito. Porque não dá para detectar, afirmar com certeza que no útero ou precocemente essa pessoa, esse espírito é portador. Então a gente perpassa o aborto. Essa é a minha teoria. Tá? Acho até que é uma boa teoria. Porque eu já vi tanta coisa falando sobre doença genética e extermínio de bebês que eu acho, isso me veio. Porque mesmo que hoje a gente comece a fazer, e a gente não faz diagnóstico, mas a gente observa a criança em risco de, a gente chama de risco de transtorno do espectro autista, desde o momento que ele nasce. São espíritos que a primeira coisa que eles fazem geralmente é recusar o seio. Eles não querem vínculo, eles não querem mamar. Então eles recusam a amamentação. Ou a família, ou a mãe tem uma grande dificuldade nesse processo de alimentação dessa criança muito precocemente. Que é a única maneira que o espírito consegue manifestar o seu eu inicialmente na vida, que é o processo de alimentar-se. Né? Então, a gente fala que a criança está em risco de. E na França, existe um hospital que ele é gerenciado, presidido por um psiquiatra francês, que eles chama Casa de Bebês. Casa de Bebês. E todas essas crianças que são observadas, características que podem vir a desenvolver, estar dentro do transtorno, essas crianças são encaminhadas para a Casa de Bebês. E na Casa de Bebês elas são estimuladas, observadas, filmadas, trabalhadas, sem remédio, desde que isso aconteceu. Pode ser desde recém-nascido ou mais tarde um pouquinho. Mas aos 4 meses, eficazmente, a gente já tem técnicas para iniciar esse processo de detecção de crianças em risco de autismo ou de espíritos em risco de autismo. E isso é muito importante quando eu estou falando a nível de espírito, porque vocês vão ver o que a gente vai conversar. Porque quanto mais precocemente eu detectar isso, que esse espírito está trazendo isso, mais precocemente nós vamos fazer a nossa terapêutica espiritual. Mais precocemente ele vai ser trabalhado. Então isso é muito, muito, muito importante. Tá? Então esse assim é um preâmbulo para vocês entenderem por que a gente passou por esse processo de estudar um pouco essas questões espirituais do autismo. E isso foi uma solicitação que foi feita a mim para se falar no Congresso de Medicina Espiritual 2017. E eu fiquei enlouquecida, porque eu falei assim, aonde que eu vou achar literatura para falar de autismo? Vocês já procuraram? Literatura, vocês já procuraram? Tem um livro que só fala sobre trabalhos e está passado, já está ultrapassado o livro. Não acha. Você não acha? Aí eu falei, pronto, lascou. O que eu faço agora? Como é que eu vou falar de autismo para um público enorme sem ter literatura? Mas a gente vai desenrolar isso. Então, transtorno do espectro autista, TEA, são uma síndrome neurocomportamental com origem em perturbações do sistema nervoso central que afeta o normal desenvolvimento da criança. Isso são designações mais modernas sobre o transtorno. E nesse transtorno do espectro autista você tem perturbações da interação social,
recíproca, restrição de comunicação verbal e não verbal, repertório restrito de interesses e comportamentos. Então a gente vê que é uma síndrome, ou seja, você tem várias características dentro dessa síndrome, e essa síndrome ela pode ter crianças que são extremamente competentes dentro de intelectualidade, mas existem restrições, por exemplo, comportamentais sociais. Você pode ter crianças que têm o social um pouco melhor, mas têm grandes restrições intelectuais. E aí você vai navegar nesse mundo, né? Isso aqui é do Centro de Controle de Doenças e Prevenção, Centro de Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos, o CDC, ele de 10 em 10 anos dá dados. Brasil tem dados? Não, nós não temos dados. Nós somos um país assistencialista. Nós não somos um país pesquisador. É ruim? Poderia ser melhor. Mas é ruim a gente ser assistencialista? Não, não é. Outro dia, conversando com um amigo meu que é brasileiro, mora na Suécia. E lá ele fez medicina e hoje ele é cardiologista lá. Ele tem uma vida boa, financeiramente, tranquilo. Qual é a queixa dele com relação à medicina da Suécia? Eles não são assistencialistas. Então eles não param para escutar o paciente. Então no hospital que ele trabalha, ele faz a parte assistencialista e o resto faz a parte de pesquisa. Porque isso é do espírito. Não importa se ele mora lá na Suécia. Isso é característica nossa que moramos no Brasil. A gente gosta de gente. A gente gosta de pegar, de conversar, de escutar a história do outro, de ajudar. Isso faz parte do nosso psiquismo, da nossa vibração, do nosso desenvolvimento. Não importa se eu moro aqui ou se eu moro na Suécia. Eu vou ser eu em qualquer lugar. Mas isso traz limitações para a gente. Porque como não existe nenhum traço maior com relação à pesquisa, a gente não tem dados. Então nós temos que nos basear nos dados americanos. E o CDC, ele fez liberou, né, essa pesquisa última em 2014, que é a prevalência de crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista aos 8 anos de idade. O número de crianças de 8 anos de idade que estão dentro do transtorno do espectro autista nos Estados Unidos. E aí vocês vão ver. Em 2000, a gente tinha uma criança dentro do transtorno para 160 crianças fora do transtorno. Em 2000. Aí a gente vai caminhando. Em 2002, a gente tinha uma criança para 150, 2004, uma para 25, 2006, uma para 110, 2008, uma para 88, 2010, uma para 68. Em 10 anos, nós pulamos de uma para 166 para uma para 68 crianças. Tem alguma coisa acontecendo. E a última que foi liberada, que não está aqui, foi de 2014. Foi de uma para 56. Então, uma criança com autismo e 56 crianças que não têm autismo. É muita coisa. Isso é uma loucura. O que acontece? Será que o diagnóstico está melhor? Será que a gente está enxergando mais? Essas crianças estão saindo de casa? O que vocês acham? Acho que é um processo de evolução. Outro dia eu vi uma foto de uma criança, 2 crianças com autismo, amarradas numa camisa de força, amarradas num local, numa instituição, porque elas eram consideradas loucas. E considerado louco, você era isolado da sociedade, né? Você era isolado da sociedade. Então as instituições deviam estar cheias de paciente autista. Mas
Se eu pensar que de 2000 a 2010 deu esse pulo, eu já saio dessa história. Porque não é uma questão de institucionalização. Realmente, pode ser que a gente esteja diagnosticando mais? Pode, acredito. Mas não é só diagnóstico. Então a gente tem várias teorias, né? Porque 1 para 68, gente, e vai sair agora em 2020. Eu aposto com vocês que vai bater 1 para 50, mais ou menos. Quantas pessoas nós somos aqui? 20 pessoas? 25 pessoas? Então, 2 vezes isso tem um autista. Aí bota numa população. Quantos milhões de autistas a gente vai ter? Né? Então, tem as teorias. A primeira teoria que se teve é que a culpa era da mãe. Pronto, tudo é da mãe. Né? Quem tem filho sabe que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ponto. Se a criança tem dor de ouvido, a culpa é da mãe. Se a criança vomita, a culpa é da mãe. Se a criança tem autismo, a culpa é da mãe. É óbvio. Mas não é a população que coloca a culpa, não. A gente é que se sente culpada. A gente sempre acha que fez alguma coisa errada. Então, que o nosso filho não deu certo porque eu errei. E isso a gente já traz isso, né? Vem uma bigorna na cabeça da mãe quando a gente nasce, quando a criança nasce. Mas fora isso, vinha a sociedade e dizia que a culpa era da mãe, era as mães geladeira que eles chamavam. Que a mãe não sabia amar, não sabia passar amor para os filhos, e esses filhos limitavam a capacidade de amar por conta da mãe. E as mães foram execradas na década de 60 por conta disso. Você imagina você ter um filho com deficiência em algum quesito, que se diferenciava dos outros, e você achar que a culpa é tua. Quando foi nesse congresso, foi do Rio, que eu falei sobre autismo, quando acabou, um avô se levantou e veio falar comigo, com lágrimas nos olhos, dizendo assim que a filha dele, que ele tinha um netinho autista, e que a filha dele achava ainda que ela era culpada. E que ele ia passar para ela, que ela não tinha culpa. Quer dizer, até hoje, os pais se sentem culpados. Ou a mãe se sente culpada, porque tem um filho com alguma coisa de diferente do outro. Depois falaram que eram os estímulos, as coisas que estavam acontecendo, os estímulos sociais, que isso que estava causando o autismo. Depois falaram que foi a poluição. Era a poluição. Poluição causa autismo, metal pesado, fumaça, né? Então, não tem autista em Cabo Frio, a gente não tem poluição. Tem autista aqui? Tá lotado, né? Quem tá na escola sabe disso, né? Quem dá aula sabe disso. Ah, depois a culpa foi da televisão. Então, o que vocês conseguem perceber que tem um padrão? Tudo que começa que a pessoa não sabe explicar, a culpa é dela. As pessoas não sabiam explicar como a televisão funcionava, ou como a poluição funcionava, ou como essa relação afetiva funcionava, aí a culpa é do novo, né? A alergia alimentar, que a culpa é da comida. Foi a comida que deu autismo. Meu filho comeu uma peixada, mora na praia, hein? Comeu uma peixada e depois da peixada a criança ficou autista. A culpa é da vacina. E aqui eu abro um parênteses. Ainda tem gente que acha isso. E aí houve um movimento anti-vacina. Vamos parar de vacinar porque vacina dá autismo. O que está acontecendo hoje? Gente, vocês... Olha, eu vou falar de experiência pessoal. Que a gente fala de sarampo. Eu tenho 50 anos. Eu vi muito sarampo. Eu já tive sarampo. Quem tem da minha idade para cima, já teve sarampo ou já viveu com sarampo. Mas quem tem para baixo, não conhecia sarampo. Né? Não conhecia sarampo. Vocês sabem qual é o problema de não vacinar? É que a gente tem criança que tem câncer. A gente tem criança que tem doença gravíssima, que se pegar sarampo morre. E essas crianças não podem vacinar, por conta da doença de base delas.
Então, quando a pessoa, por ignorância, por ignorar, deixa de vacinar o seu filho, ela põe em risco o filho do coleguinha. Eu trabalho no hospital, essa semana, plantão passado meu, eu peguei um sarampo. Chegou lá 1h da manhã, uma criança de 2 anos e 2 meses com sarampo. Porque ela tinha uma alergia gravíssima, uma dermatite gravíssima e não pôde fazer vacina. Uma criança bem cuidada, uma criança que a mãe com todo carinho, mas ela falou, doutora, eu não pude vacinar. Essa criança tem risco de óbito pelo sarampo, porque o outro não quis vacinar. Então, quando fizeram essa propaganda de que era o sarampo, foi uma derrota na população do mundo. E esse cara foi preso até. Depois ele saiu, era um médico, teve que se retratar, foi um auê. Mas mesmo assim a ideia dele de que vacina dava autismo ainda fica no subconsciente de algumas pessoas. A culpa é da genética. Eu não entendo de gene, a culpa é da genética. Aí veio, a gente teve no final do século passado, no final de 1990, 1980, 1990, a gente teve o quê? O projeto Genoma, exatamente. E aí decodificou o gene do ser humano. E assustem-se, nós temos um pouquinho mais de gene do que uma espiga de milho. Aí ficou estranho a história. Como é que pode? Eu não tenho um gene para cada coisa, então. E não se conseguiu associar o autismo com nenhum gene específico. Então, nós temos doenças que são genéticas, monogênicas, ou seja, aquele gene está relacionado com tal doença. Existem doenças poligênicas, que são vários genes que estão relacionados com aquela doença. Por exemplo, diabetes, tem vários genes. Obesidade, tem vários genes. O autismo, você não consegue. Você já foi isolado, assim, mais de 200 genes de crianças que tinham autismo e tinha genes diferentes que tinham sido acometidos. Então você não tem nenhum que tenha mais do que 1% de expressão, que seria o necessário para dizer que o fundamento genético está naquele gene. Não existe. Você tem às vezes irmãos gêmeos que são autistas e tem modificação no gene. Então não consegue se fechar que especificamente o autismo é de doença genética. Por último, a gente tem os antibióticos, falaram que os antibióticos davam autismo. Tem um fundo aí que a gente está discutindo. E agora a bola da vez é microbiota intestinal, que são as bactérias que estão dentro do nosso intestino. E vocês sabiam que a gente tem um cérebro no intestino? Coração. A gente tem um cérebro no intestino. Nosso intestino tem uma opção de neurônio rudimentar, tá? Esses neurônios rudimentares, eles absorvem substâncias que são produzidas no intestino e caminham com essas substâncias para o cérebro e do cérebro volta para o intestino. Isso é uma parceria que a gente tem com as nossas bactérias. Nós temos 40 trilhões de bactérias no corpo. Nós temos mais bactéria do que célula. Quem tem quem? Ó, eu já posso dizer que eu sou guia espiritual da minha bactéria. Pô, então a gente é guia espiritual de bactéria, gente. Tô com 40 trilhões de bactérias no corpo. Né? Elas devem achar que a gente é o máximo. Então nós temos 40 trilhões. Então a gente vive em associação com essas bactérias. A gente vive em conjunto. E elas são super importantes para que a gente esteja aqui hoje, sentado, conversando. Porque essas bactérias, elas produzem vitaminas. Elas produzem substâncias que são fundamentais e que o nosso corpo não produz. Para a nossa nutrição, para o nosso desenvolvimento. Então as bactérias são muito importantes para o nosso corpo. Só que quando tem um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins,
esse eixo, que é esse intestino que tem esse cérebrozinho rudimentar, ele começa a produzir umas substâncias que são neurotóxicas. Eles fazem mal para o cérebro. E essas substâncias que fazem mal para o cérebro, algumas delas são capazes sim de dar naquele indivíduo sintomas parecidos com sintomas de autismo. Vocês sabiam disso? Então você tem, por exemplo, o ácido propiônico. No Canadá eles estão fazendo essa experiência. O ácido propiônico, que é um ácido produzido lá no nosso intestino pelas bactérias boas. Esse ácido propiônico, se é produzido com muita quantidade, ele vai para o cérebro. No cérebro ele causa uma característica de autismo. Então eles injetam ácido propiônico no ratinho, na cobaia, e a cobaia, aquele bichinho, aquele ratinho de experimento, eles são muito sociáveis, eles se interagem o tempo todo entre eles. Quando injeta ácido propiônico no cérebro da cobaia, a cobaia tem imediatamente características de autismo. Ela se isola, ela nega a comida, começa a andar em círculo por conta disso. Comportamento repetitivo. Então, por exemplo, eu trato de uma doença que chama acidemia propiônica, que é uma doença rara genética, cujas crianças desenvolvem autismo por conta da doença. Então, muitas crianças que têm autismo, elas têm alguma coisa por trás. O autismo é uma consequência desta doença que eles têm por trás. Não é a doença principal. Por exemplo, eu tenho uma família que 3 crianças têm autismo, tem características, o TEA. Só que essa família tem uma doença na mitocôndria, numa célula que fornece energia, então isso faz com que elas tenham características de autismo. Então a gente está descobrindo muita coisa. E tem muita coisa aqui para ser descoberta. Tá? Muita coisa. E muita coisa interessante acontecendo. Então a gente sabe, por exemplo, que eles têm um problema com a alimentação. Muitos deles têm alergias alimentares, têm problemas gastrointestinais, intolerância alimentar, é uma característica deles, né? Então que isso pode ser explicado por aqui, porque o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre as nossas células boas, entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Isso eu estou dando para vocês uma visão médica da história. E tudo tem um fundamento porque a gente está falando isso, tá? E aí, se eu for pensar nisso tudo, a pergunta que fica para nós espíritas: quem manda em quem? Quem comanda quem? O espírito comanda o corpo. Isso, ponto. Fechei aí. É o espírito que comanda o corpo. Então, se eu tenho alterações no corpo, essas alterações elas se iniciaram lá na minha experiência de espírito que trouxeram essas alterações para o corpo. E aí, a gente vai buscar. Emmanuel, ele vem dizendo sobre as causas espirituais da doença, no livro Leis de Amor. E ele fala assim: tem sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual ou perispírito. Havendo o espírito agido erradamente, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios e distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades. Cara, ele foi cirúrgico. Emmanuel foi cirúrgico. Então eu tenho qualquer desorganização corporal, a não ser que eu saia ali e quebre a perna, aí tudo bem. Aí eu resolvi, foi uma coisa que aconteceu agora. Mas o Richard Simonetti, ele falava que 90% das nossas doenças, elas têm origem no pretérito. 10% tem origem no presente. Eu acho que tem um pouquinho mais de presente, mas isso era a questão dele, ele que colocava isso. A gente vem com as nossas marcas, com as nossas imperfeições. A gente está aqui no plano material para evoluir. E se eu estou para evoluir é porque eu não sou evoluído.
Se eu fosse evoluído, eu não precisava mais evoluir. Então, eu ainda me sinto suscetível a ter dificuldades, né? Aí, como ele falou de perispírito, a gente vai falar um pouquinho de perispírito. Vocês estudam perispírito, não estudam? Todo mundo estuda perispírito, né? Essa aqui é uma reunião que foi feita na FESP em 1984 e André Luiz que deu essa comunicação. Eu adorei essa colocação dele sobre o perispírito e a gente tem usado bastante lá no CELD. Ele diz que o perispírito compõe-se de diversos corpos que vão se sobrepondo em camadas até atingir a sua forma mais alva e sutil. Esses corpos são os seguintes, ele fala sobre corpo etéreo, corpo astral e corpo mental. É aquela nossa velha ideia, quando a gente ensina alguém que está chegando na doutrina espírita, a cebola, que é uma opção de camada. Na verdade não é isso, né? Que são sobrepostas, mas são meio que misturadas, né? Mas didaticamente seria isso. E ele faz essa divisão didática sobre o perispírito. Ele fala que nós somos o espírito, eu sou o espírito, eu tenho um corpo mental sublime que está bem próximo de mim, espírito. Esse corpo é sobreposto pelo mental superior, sobreposto pelo mental médio, sobreposto pelo mental inferior, sobreposto pelo corpo espiritual e sobreposto pelo duplo etéreo. Ele faz essa determinação, né? Quando, à medida que eu vou evoluindo, eu vou tornando esse perispírito tão sutil, a ponto, isso já está no livro dos espíritos, a ponto de se confundir com o espírito. Mas todo mundo tem perispírito. Isso aí ninguém discute, tá? Só que o perispírito é onde está gravado as nossas dificuldades mais profundas. E as nossas alegrias mais profundas também. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, ele está vincado no meu perispírito, está marcado. Tudo que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. E eu guardo isso, essas experiências elas são guardadas, né? Geralmente elas são guardadas nos corpos mais profundos. E esses corpos mais profundos estão conosco durante a vida. E nós vamos resolvendo isso durante a vida também, porque não dá para a gente resolver tudo numa vida só. Então, o corpo mental, ele fala que é o envoltório sutil da mente, presente desde a criação do espírito e apresenta 4 subdivisões, sublime, superior, médio e inferior. É neste corpo que ficam gravadas as experiências adquiridas pelo espírito. É interessante, porque vocês lembram daquele filme do André Luiz, No Nosso Lar? Quem já leu O Nosso Lar? Lembra que André Luiz, no Nosso Lar, ele vai encontrar com a mãe? E ele deixa o corpo dele, ele deixa uma parte e vai com a outra. Exatamente isso. Ele deixa o corpo mental e vai com o corpo espiritual. Dá para entender? É igual a gente. Eu deixo meu corpo físico e vou com o outro. Tá? E o corpo espiritual é o retrato do corpo mental, corpo de relação do espírito quando separado do corpo físico. Essa separação pode ser temporária, como no desdobramento, que ocorre durante o sono físico, né? Ou definitivo, como no fenômeno da morte. E o duplo etéreo. Duplo etéreo, que é super importante para a nossa vida, que é formado pelos fluidos nossos, que a gente recebeu e também o que a gente vai adquirindo, o que a gente vai conquistando, né? Esse duplo etéreo, todos esses eflúvios, eles são grande parte emanados do nosso neuropsiquismo mesmo, está de acordo com a minha vibração, com quem eu sou, né? E tanto o corpo físico quanto o duplo etéreo, depois da morte, eles ficam. A gente vai e eles ficam, tá? Agora, o mais interessante é isso, que as inúmeras experiências vivenciadas pelo espírito, elas são captadas e arquivadas no seu perispírito. E há indicações que as lembranças mais remotas são incorporadas à mente espiritual. Então, tudo está com a gente. Todas as nossas experiências constituem quem eu sou hoje.
E as minhas necessidades, elas só são traduzidas para o corpo físico a partir destas experiências. E a partir do que eu já sou capaz de resolver nessa vida aqui. O que eu já consegui trazer de sabedoria, de aprendizado para resolver um problema. E assim a gente vai funcionando. Porque poucas lembranças, elas chegam à nossa consciência. Só que essas lembranças que chegam, elas se refletem na nossa maneira de ser, na forma de nos relacionar com semelhantes e nas diretrizes utilizadas para nos conduzir na vida. E quando eu penso no paciente com autismo, é diferente? Não é diferente. As lembranças deles fazem com que a maneira com que eles se conduzam, a maneira com que eles se relacionem, sejam diferentes da maneira com que eu me relaciono, com que eu me conduzo, porque nós somos espíritos diferentes. Cada um tem uma maneira. Por isso que não existe um autista igual ao outro. Cada um tem uma característica, cada um traz uma competência, cada um traz um grau de evolução e por isso que se chama transtorno, síndrome, porque não existe um padrão. Porque se eu pegar, por exemplo, um paciente com Down, eles têm um padrão. Eles têm um padrão. Eles têm o olho puxadinho, eles têm uma linha na palma da mão, eles têm o cabelo lisinho, eles têm um padrão. O Down também, o Down tem a mão pequena. Eles têm um padrão. Tem os olhos, não sabe. Isso. Então, o transtorno não tem padrão. E aí Joana continua no livro Autoconhecimento. Ela diz que a vida orgânica é o resultado da harmonia vibracional do ser. Que um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização das moléculas, propiciando a instalação de doenças. Esse erro de comunicação, ela é gerada por quem? Pelo deu tilt no telefone? Não. É gerado pelo espírito. Então, gente, vocês vão ver que isso vai se repetir mais pra frente, mas a gente só está embasando isso. Quando o espírito disse para mim assim, não existe nenhuma programação para que a pessoa tenha um atraso mental. Não tem essa programação. O que existe é o espírito que se sente endividado, que vincou o seu corpo, e este espírito é que vai ser o dono do seu futuro. Entendeu? Essa dificuldade de comunicação é entre o espírito. Não é um grupo de pessoas que são os fazedores de corpos que vão fazer com que aquele corpo tenha alguma deficiência. Deus não quer isso. Deus quer que todo mundo evolua, pleno, belo, lindo, sábio. Só que nós carregamos no nosso perispírito as nossas marcas, as nossas dificuldades, as nossas culpas. E a culpa só vem quando eu entendo que eu não estou mais certa. Eu trabalho na PAI e eu tenho um aluno que a gente não alfabetizou, mas ele lê numa rapidez tão grande. Ele foi alfabetizado sozinho, Eu né? acho incrível, ele adora a revista, vai ler tudinho. E nunca foi alfabetizado. Então, isso é do espírito, né? E aí ela continua, em razão da casualidade física, moral ou emocional, o distúrbio surgirá nos equipamentos correspondentes. Se eu tenho um problema moral, eu vou arcar com isso de uma maneira. É uma lei de causa e efeito, mas não é aquela causa e efeito de olho por olho, de dente por dente. Não é punitivo. Não existe isso. Tá? Mesmo quando a psicogênese da doença se encontra na hereditariedade ou em outros fatores, as causas reais se originam no ser espiritual. Então, mesmo quando eu tenho um paciente com uma doença genética,
A responsabilidade não é do pai, da mãe, do avô, da avó. A responsabilidade é do espírito que vivencia isso. Este espírito, por vibração, por uma questão mesmo de capacidade vibracional, ele vai buscar aquele espermatozoide, aquele óvulo, e aquilo ali vai acontecer para suprir a sua necessidade. Isso, a condução é do espírito. Eu tenho um aluno também que ele nasceu e a mãe chegou para a avó e disse assim: Dona Benedita, fica com ele que eu vou ali e já volto. Ela está esperando a menina até hoje. Ela só largou a criança com a avó e simplesmente sumiu. A mãe que um garotinho conhece é a avó. E ele já está adulto e toma uma série de remédios, porque não para. Não sucede. É uma questão para a avó, né? E aí, na verdade, isso tudo, pela bondade de Deus, culmina na reencarnação. A culminância desse processo é a reencarnação, que na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorasse? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. A reencarnação nada mais é que a porta aberta que Deus deixa para que nós possamos retornar e começar. Não importa se a minha vibração vai trazer um corpo desorganizado. O que importa é o que eu vou fazer naquela encarnação. Só um minutinho. São as experiências que eu vou ter naquela reencarnação, são as impressões que eu vou arquivar naquela encarnação, sobrepondo a encarnação anterior, sobrepondo as impressões ruins da encarnação anterior e vencendo mais aquele processo. Fala, meu amor, desculpa. Isso, lá na Pai tem uma, elazinha anda na cadeira de rodas, é tipo uma morta. A mãe troca a fralda, dá comida, está vegetando. O espírito não está vegetando, o espírito ele está dando conta, o corpo não responde. Mas o espírito ele está percebendo, mesmo que os sentidos do corpo não estejam tão atentos e alertas quanto está o nosso, este espírito está recebendo dessa mãe a alimentação, o carinho, o cuidado. Essas imagens de amor estão sobrepondo para ela imagens muitas vezes dolorosas que ela vivenciou anteriormente. Então é essa necessidade que o espírito tem quando ele escolhe vibracionalmente um corpo adoecido, né? Então a gente continua no livro dos espíritos. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? E aí o espírito pode escolher o corpo. Por quanto as imperfeições que este apresenta ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão no progresso. Se vencer os obstáculos que lhe oponha. Então a história é, você só venceu a prova se você pular o obstáculo. Porque eu conheço espíritos que vieram em corpos muito, muito desorganizados, mas que vieram tão rebeldes, tão revoltados, que eles não aproveitaram. E aí, saíram da encarnação sem conseguirem imprimir em si próprios nenhum tipo de arquivo bom, ou um ou outro, né? E aí vão estacionar. Nem sempre, porém, lhe é permitido a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Ou seja, não é todo espírito que pode pedir, né? Algumas vezes é compulsório. Mas, porque a pessoa não tem capacidade nenhuma ainda de escolher. Mas grande parte consegue escolher. E aí foi isso. Aí o que aconteceu? Eu tinha que procurar falar sobre autismo e eu não tinha nenhuma referência. E aí o que a gente faz? O que espírita faz quando quer saber alguma coisa?
conversa com os espíritos. O que Kardec fez? Como é que Kardec codificou a doutrina espírita? Eu tenho um autista que fala sozinho a peça, mas você não entende nada do que ele fala. Kardec conversou com os espíritos. Ele utilizou-se de médiuns e conversou com os espíritos. E foi o que a gente fez. A gente pediu uma entrevista com o plano espiritual e conversamos com o espírito do Dr. Herman. Essa psicofonia foi em 3/6/2017 e durou uns 40 minutos, mais ou menos. Ele deu uma orientação geral de uns 30 minutos e depois a gente fez perguntas. A gente já foi com as perguntas feitas, que ele pediu, a gente foi com as perguntas feitas e tiramos as nossas dúvidas, né? E aí, é uma coisa que eu gosto muito de pensar, porque às vezes as casas espíritas, ou a doutrina espírita, a gente vê espírita com medo de espírito. Você fala assim, tem comunicação. Comunicação? Como assim tem comunicação? Gente, a doutrina espírita ela foi feita, foi codificada com comunicação. Se não fosse comunicação, não tinha doutrina espírita, né? Então, foi isso que aconteceu. A gente fez através do médium Juan a psicofonia do Dr. Herman e o Dr. Herman foi cirúrgico. Então, a gente aqui vai transcrever para vocês, vou transmitir a vocês o que ele conversou conosco. Ele disse que a encarnação, ela serve como um veículo para que a gente imprima em nós mesmos quadros mentais positivos, ideias, pensamentos e sentimentos melhores. É para isso que a encarnação serve. Encarnação sobre encarnação. E quando o espírito desencarna, imediatamente o recém-desencarnado, muitos deles, quando têm erros, dificuldades, às vezes mais graves, eles ficam fixados em quadros mentais negativos. Quadros mentais de dor, de luta, de desespero. Porque isso acontece com aqueles espíritos que já estão arrependidos. Se o espírito ainda não está arrependido, isso não acontece. Existe um tipo de patologia psiquiátrica cujos espíritos não passaram por isso ainda, que chama-se... que assim, eu espero que ninguém viva isso, né? Que ninguém tenha nenhum parente que tenha isso, que são os pacientes psicóticos, psicopatas, desculpa, são os psicopatas. O psicopata, ele é o único paciente, é o único espírito que ainda não tem arrependimento. Então, este espírito não tem ainda a capacidade, por exemplo, de ser um autista, porque ele não tem arrependimento. As fixações do psicopata são do sistema límbico simplesmente porque eles não conseguem acessar o sistema nervoso superior, que é o que está da relação do homem com Deus, com o melhor, com o bom, com o mais alto. Mas o indivíduo que desencarna e chega lá no plano espiritual, este espírito chega lá sofrido, entendendo, depois de um tempo de turvação, e ele começa a se culpar pelas coisas que ele fez. Só que ele fixa em quadros, fixou naquilo, eu só penso nisso, eu só penso nisso, eu só penso nisso. Então ele disse pra gente que muitas vezes eles têm comportamento autista no plano espiritual. Não existe espírito autista não, gente, mas eles têm comportamento. Eles agem muito mais pela audição e pela visão, que são sensibilidades que estão mais disponíveis para eles, e muito pouco pela verbalização. Eles se fecham, eles não conversam, eles não aceitam ajuda, e eles só pensam em ideias fixas da culpa que eles carregam.
com quadros mentais muito negativos. Esses espíritos ficam assim por um bom tempo. Só que eles não são abandonados. Eles passam por um processo de ajuda de muitos espíritos. E aí ele fala, espíritos familiares, avós, mães, pais, espíritos terapeutas. E ele disse que os espíritos terapeutas conseguem entrar na psicogênese deste espírito, entender a luta mais profunda que ele traz e conseguir trabalhar como um terapeuta mesmo nestes espíritos, imprimindo neles, e todo mundo imprimindo neles, novas ideias ou ideias que eles traziam antes, mas ideias de felicidade. A época em que eles eram amados pelos pais, a época em que eles iam numa certa religião, a época em que eles faziam coisas boas, a época em que eles eram amados, cuidados, e eles vão tentando imprimir quadros mentais positivos nestes espíritos para tirá-los deste processo de se voltar a si próprio, de voltar a si próprio e conseguir estar aberto para novas experiências. E ele falou que é muito difícil, é um processo muito longo, que muitos espíritos que saem, que deixam a encarnação e que tiveram suas dificuldades, por exemplo, nas questões intelectuais, eles não querem mais aceitar, porque eles souberam, a intelectualidade, porque eles souberam que eles erraram ali. Espíritos que tiveram seu erro fazendo outros morrerem de fome. E aí a gente vai abrir outro parênteses, que essa é a primeira encarnação que a gente tem comida em fartura. É a primeira. Antes dessa encarnação, comer era privilégio. Tá? Por isso que a gente hoje não sabe lidar com a comida. Tá? É a primeira encarnação que a gente tem fartura. Então muitos de nós, muitos espíritos, utilizaram desse poder da comida para dominar ou para punir outras pessoas, fazendo os outros passarem fome. Roupa, frio. Muitos fizeram outros morrerem de frio. Utilização da sexualidade de maneira desordenada. Então, esses arquivos negativos, esses quadros mentais, têm que ser desfeitos nesses espíritos. Mas isso vincou o perispírito. Isso está lá. Isso está lá. E eles não querem mais vivenciar isso. Então, estes espíritos, esses anjos, esses espíritos familiares, esses espíritos terapeutas, eles todos trabalham juntos para mudar a psicosfera, a gênese dessa história. E nesse momento, quando essa ideia se clareia nesses espíritos, essa culpa se ameniza, esse trabalho acontece de maneira efetiva, eles são encaminhados a uma nova reencarnação, que é muito programada, porque os pais têm que vir antes, e não pensem os pais que não estão envolvidos nesse processo. Isso tudo é um grande acordo. É um grande acordo, porque grande parte desses pais estavam lá na espiritualidade trabalhando com estes espíritos, antes de recebê-los aqui. E eles vão continuar o trabalho aqui, esse envolvimento. Então, este espírito, por conta da sua puramente magnético, isso aí é magnetismo, ele vai vincar o corpo físico nas áreas aonde ele teve aquela questão do erro. Então, por isso que a gente não consegue ter um autista igual ao outro. Que muitas vezes nós temos um que não consegue botar uma roupa. Isso, tem vários autistas que não gostam de roupa. Tem outros que não querem se alimentar. Tem outros que têm alergias alimentares horríveis, que tudo que põe para dentro, põe para fora. Tem outros que não querem se socializar. Tem outros que não querem mais aprender. E aí vem com deficiências mentais.
E cada um vem por magnetismo, processo vibracional, tá? Que ele mesmo fez, e não uma equipe de espírito que estava lá para poder fazer com que o corpo dele funcionasse erradamente. E aí a gente tem esses espíritos chegando, uns que não querem verbalizar, e muitos deles não querem porque eles estão aqui, mas com pensamento na erraticidade. E qual é a característica deles, segundo o Dr. Herman? Eles não querem errar mais. Então, quando eles negam a socialização, é porque eles sabem que eles erraram ali. Quando eles negam a comida, é porque eles têm medo de errar de novo na comida. Quando eles negam a roupa, eles têm medo de errar de novo ali. Então, é nesse momento que as terapias têm que ser individualizadas, para que cada um receba aquilo que ele precisa buscar. Então, se o problema da criança é não aceitar a comida, a gente vai fazer com que essa criança vá até um instituto, um local onde as crianças precisam comer e ela vai ajudar os outros a comer. Se essa criança não quer socializar, a família vai pegar e vai levar a um local onde a socialização é prazerosa, onde ele possa doar, onde ele perca o medo de vivenciar as suas dores, porque ele não quer errar mais. Eu me arrependi, eu não quero. Vocês querem parar um pouquinho? Ou vocês querem ir direto? Eu tenho uma aluna. O Mandino, ele não deixa ninguém encostar nele. Ele pega 2 ônibus, um só, ele mora num sítio. Um só, deixa ele lá na costa. Ele pega 2 para ninguém se encostando nele. E lá na PAI, ele não gosta que ninguém faça isso nele. Ele vive sozinho no mundo dele. Se chegar uma criança, sentar perto, ele sai. A única pessoa que ele ainda conversa sou eu. Então, responsabilidade sua, buscá-lo para esse lugar. Porque eu lido com ele desde pequeno. Então, fala. Ele cresceu comigo ali. Eu tenho 2 perguntas. Uma é bem simples. É bem simples, eu já recebi. Aí eu não sei. A senhora falou que tem uma parte de irmãos gêmeos dos 2 com autismo. Existe a possibilidade de um ser autista e o outro? Existe. Eu tenho pacientes que um é autista, gêmeos, e o outro não é autista. E outro. Eu escutei recentemente de um leigo, né? Que há uma incidência em meninos e brancos. Tem. Em meninos muito mais do que em meninas. Para vocês terem noção do que está acontecendo hoje, em países em que a inseminação artificial é possível que haja escolha do embrião, eles não estão implantando embriões masculinos mais. Só estão implantando embriões femininos. De raça também tem maior incidência alguma raça? Não, mas é de meninos. Foi falar com relação à forma intestinal. E foi falar daquela experiência de injetar ácido Propiônico. no ratinho. Mas isso, esse ácido propiônico, ele vai ser constantemente enviado ao cérebro e vai mudar a estrutura organizacional do cérebro, a neuroplasticidade. Sim, esse ácido propiônico é neurotóxico. A criança que tem é uma doença, a gente chama, é uma doença que está ligada ao consumo de aminoácido, de proteína. Então essas crianças não podem consumir proteína, elas têm que consumir o mínimo para sobreviver, e a gente tem que quelar, a gente tem que jogar fora alguns aminoácidos, e elas só podem tomar uma fórmula especial que não tem os aminoácidos que formam o ácido propiônico. Tá? Existem várias substâncias que são neurotóxicas que vocês não sabem. Vou dar um exemplo. Molho shoyu. Molho shoyu é neurotóxico.
Existe uma doença psiquiátrica, uma crise psiquiátrica de agitação por conta do glutamato que tem no molho shoyu. Essa substância, o ácido glutâmico, ele é excitatório cerebral. Então, por exemplo, você vai no rodízio e come muito molho shoyu, a pessoa fica louca, fica alucinada, porque é tóxico. Existem vários autistas, e isso aí é uma tese que, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer o doutorado nela. Existem vários autistas que têm pico de glutamato na ressonância magnética, que no cérebro tem muito glutamato, que você tem esse pico de glutamato faz com que fique mais agitado. Então, por exemplo, tem uma criança que é autista aqui, que eu trato lá no fundão, que eu tirei todo o glutamato dela e tirei a proteína que forma glutamato. E a criança acabou até com remédio, ela ficou tranquila de dormir de tarde. Agora, outra questão. Nós estamos vivendo a TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Então, vivemos num mundo multitelas. Isso não está modificando a neuroplasticidade cerebral? Sem dúvida, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda a tela até 2 anos, recomenda a tela limitadíssima na primeira infância. Limitadíssima. Isso não poderia ser algo que pudesse contribuir para o autismo? Não se tem estudo ainda sobre isso. Até porque isso é uma coisa muito recente. E o autismo vem numa crescente muito grande. Em 2000 para 2010 você não tinha esse acesso à tela que a gente tem hoje. Sim, mas já existia os imigrantes digitais, já existia a internet. Não, existia a internet, mas não tinha acesso. A população não tinha esse acesso. Então a gente não tem ainda, não é uma causa ainda a ser pesquisada nesse momento, porque é uma coisa pontual. A gente é disseminado para a população há pouco tempo, tá? Então a gente vê que outra coisa que o Dr. Herman falou muito interessante é que como você tem e eu vou pegar o gancho dele, a neuroplasticidade, ou seja, a possibilidade de modificação das sinapses, dessa rede de informações cerebrais na criança ser muito grande, quanto mais precocemente a gente detectar esse espírito, mais possível é o tratamento e, quiçá, a cura. Que não se diz que não existe cura, porque o que ele diz é que as terapias têm que ser diferentes, tem que ser terapias que vão ser adequadas a cada espírito, porque cada um vem com uma certa característica, e aquelas terapias elas têm que ser repetitivas e como que organizacionais cerebrais, para que organize a maneira dele ver, diferente da maneira que essa criança, que esse espírito traz. Não necessariamente tem que ser do jeito que eu aprendi, ou que você aprendeu, ou que ele aprendeu. O terapeuta tem que entender uma maneira, tem que entrar no mundo desta criança, entender a maneira com que ela vê o mundo e trabalhar individualmente. Existe um grupo que faz isso brilhantemente. Eles não são espíritas, porque eles não conhecem a doutrina espírita, mas se conhecessem eles saberiam que eles são espíritas, que chama Préau. Préau é pré-out, mas em francês é Préau, que é desse grupo da Casa de Bebês, que eu tive a honra e a oportunidade de falar no congresso que teve deles, no Internacional aqui no Rio, nesse ano. E eles tratam sem nenhuma medicação, 0 medicação, é tratamento comportamental. Todos os psiquiatras, os neurologistas, as fonos, as psicólogas, todas são treinadas. É como se eles acessassem o campo mental, vibracional daquela criança, individualmente, acessa da família, entra na vida daquela criança e eles começam a gerar um processo de comunicação, às vezes não verbal, para depois transformar em verbal, e aquelas crianças respondem maravilhosamente bem. Eles usam muito a comunicação através da arte, da música, e o Dr. Herman falou também que esse seria um dos caminhos que eles usam no plano espiritual, que eles usam aqui, deveria ser usado aqui, que é através da arte, da música, que é aquele caminho, por exemplo, o ritmo da música, ele acalma o sentimento
daquela criança e faz com que aquela criança comece a organizar o pensamento, a ritmização. E aí ele organiza o pensamento e consegue se relacionar. E o Dr. Herman falou que seria muito interessante esse tipo. Então você pode ter grandes artistas, grandes pintores, você pode ter grandes exponenciais aí com as características, às vezes grandes intelectuais, porque vão para um caminho único, né? Um caminho fixamente daquela competência deles, e aí eles conseguem gerar aí grandes profissionais que são inclusos na sociedade, tá? Só uma pergunta para não atrapalhar. A gente não tem mais o Asperger, tem algumas características específicas, mas o dito Asperger no passado e os autistas, eles veem a memória como se fosse um outro. Não é fragmentado como é o esquizofrenia, né? Eles só precisam de organização. Sim, mas a memória, como é que eles trabalham com a memória? Eles têm presente, passado e futuro? Eu não sei te responder. Não sei mesmo. Não tenho essa resposta para você. Bom, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a culpa. Porque, na verdade, a culpa, ela está na gênese de todo esse processo. Né? A culpa, ela paralisa. A culpa estagna. A culpa não faz ninguém caminhar. A gente precisa reconhecer o erro, mas sem se fixar nessa culpa que paralisa. Então, essa famosa culpa, ela se consubstancia numa sensação de angústia que é adquirida após a reavaliação de um ato dito como reprovável por nós mesmos, ou seja, quando transgredimos as normas da nossa consciência moral. E isso acontece com o espírito quando ele chega lá. Ele entende que ele transgrediu a regra moral, a regra divina, essa ideia de Deus que está dentro de nós, que faz parte de nós, e ele entende que houve uma transgressão, e isso traz uma angústia. Então, muitos de nós e muitos desses espíritos, e eu falo aqui de nós, porque nós espíritas fomos os que sentamos nos bancos católicos há algumas encarnações, nós, além de entendermos que nós transgredimos, nós ainda estamos fixados em conceitos religiosos que potencializam a culpa. Aquela ideia da punição, do Deus punitivo, do pecado, do inferno. Então isso potencializa essa culpa, né? Então essa sinistra culpa religiosa significa um estado psicológico, existencial e subjetivo, que indica a busca de expiação de faltas ante o sagrado como parte da própria autoiluminação como experiência sectária. Ou seja, eu só vou me iluminar se eu sentir culpa, se eu vivenciar o meu pecado. Isso são ideias que nós impusemos sobre nós mesmos por muitas encarnações e que nós carregamos hoje. E dentro do movimento espírita a gente vive isso. Porque nós somos esses espíritos que ainda trazemos essas marcas. Frequentemente a religião trata a culpa como um sentimento imprescindível à contrição e à melhoria pessoal do infrator, pois o mesmo alcança a mudança apenas se reconhecer como pecaminoso o ato cometido. E é isso que Deus fala, é isso que Deus quer da gente, é uma reflexão. Eu entender que eu erro é um fato. Agora, eu não vi Jesus falar assim, você errou, agora você vai pecar e vai ficar no fogo do inferno. Ele falou, vai e não erre mais. Mas ele fala, vai. Levanta, olha para frente e anda. Ele não fala, fica, se penitencia, se suplicia. Não, ele fala, vá e não erre mais. Isso é terapia para autismo, dentro da casa espírita. É trabalhar com estes pacientes, com essas crianças, com esses espíritos, a culpa. Não mais a culpa religiosa. Porque à medida que eles se fixam
não querer a roupa, não querer socializar, é porque a culpa ainda está neles. Eles ainda estão lá com a pedra na cabeça. Eles têm medo de errar de novo e eles se culpam. E ajuda. No plano espiritual é fácil, a gente delega. O espírito. A gente é espírita, está cheio de espírito aqui na casa. O espírito faz. Não, o espírito somos todos nós. Quando a gente brincou e falou que a gente é guia espiritual de bactéria, eu na verdade não brinquei, eu falei a verdade. É verdade. É verdade. Porque quando eu como demais, eu desorganizo a minha flora intestinal. Quando eu bebo demais, quando eu faço exageros, então eu não estou conseguindo ser guia espiritual nem da bactéria. Só que a gente está na casa espírita. Muitos de nós estão na evangelização. Nós estamos sentados nos bancos das escolas. Então, isso aqui é sobre os anjos de guarda, comunicação espontânea da Revista Espírita, 1859. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos de guarda. Pensar que tendes sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na terra, não é uma ideia consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele que os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a Ele e realizam bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão, nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, como lhes escuta os sábios conselhos. Só que nós estamos nos preparando também para sermos anjos, guardiães. E nós estamos nos preparando aqui, quando eu recebo uma pessoa especial, quando eu estou na casa espírita, quando eu estou na evangelização. Nesse momento, eu sou um desses. É um treinamento. E eles precisam da gente. Aqui, não sei se a gente está... Bom, existem dois mundos distintos. O mundo corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Ninguém tem dúvida. Enquanto os homens, devido à materialidade do corpo, estão na Terra, o mundo espiritual está em toda parte. Então, no mundo espiritual, a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica, mais abundante que a própria Terra. Assim encontramos lares, hospitais, oficinas, templos, esportes. Então, quando ele trouxe isso, e ele falou de terapia para mim, e falou de arte, e ele foi falando de terapia, tipo, terapia ocupacional mesmo. Ele falou como se fosse terapia ocupacional. Aí eu peguei esse pedaço aqui, eu falei, gente, a gente aqui é uma parque-ideia do que tem lá, né? Do que tem no mundo espiritual, né? E no intervalo das existências, o espírito retorna a esse mundo, de onde se apartara momentaneamente, de onde se sente feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que haja praticado. E sobre a reencarnação? É mais ou menos isso aí, né? Uma dor no pé, não sei que dor é essa. É a bendita reencarnação. E isso a gente vê muito quando a gente lida em atendimento fraterno, a gente lida com outras questões mediúnicas, né, com psicografia, e as pessoas vão, e elas entram e pedem, eu tenho uma dor no punho que eu não consigo melhorar, eu não sei o que é isso. Os médicos não sabem o que é. É a bendita reencarnação. Então, a necessidade de reencarnação, que não é uma punição, né? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir
por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhe confiou. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então não existe nenhuma dúvida quanto a isso. A reencarnação é a possibilidade de nos livrar de diversas imperfeições que temos. Além disso, a cada encarnação nós vamos enfrentar várias provas e expiações, e essas expiações nos fazem crescer. Eu só vou mostrar aqui um videozinho muito legal. E aí, você tá empolgado? Isso é a gente lá, hein? E eu tô empolgado. Eu não sei se dá pra ver. Parece que tá empolgado. É, se a gente observar bem, dá pra perceber. Eu sou discreto, né? Mas é que na verdade eu tô muito empolgado. Tá louco, hein? Eu não tô nada empolgado. Como assim? Depois de tanto esperar, essa fila vai andar, o meu momento vai chegar e a gente vai reencarnar. Eu sou ótimo de rimar. Não é maravilhoso? Maravilhoso? Não tem nada de maravilhoso. Primeiro, que rimar verbo no infinitivo é a coisa mais fácil que tem. E outra coisa, você acha mesmo que lá na Terra vai ser tudo isso? De festa é? O quê? Minha filha, mas eu vou chegar lacrando, tá? Quando eu descer, eu vou descer cantando assim, ó. Cheguei chegando iluminando a terra toda. E eu quero mais é que se doma, fazendo caridade todo dia. Ah, você tá patético, pessoal. Primeiro, que você vai nascer numa família pobre. E no Brasil, em Brasília, você tá vendo só o tamanho do seu problema? Mas isso não quer dizer que não vai ter coisas boas também, tá? Sabe o que tá vindo logo ali? Sabe o quê? Sabe o quê? A regeneração. Beijos, coração. Criador evangélico. Que regeneração, menino? Mas você não viu o evento aqui no Face, não? Tá aqui, ó, marcadíssimo. A gente vai pegar só a remada nas formas das expressões. Depois, ó, suave, E mesmo se não for, para ter mudança precisa ter crise. E passar por crise é sempre muito difícil. mas que coisa. Eu sei que a reencarnação não é nada fácil, mas ela não somente é necessária, como também ela é uma oportunidade muito especial. É um momento em que mais a gente pode aprender. E quem sabe talvez até ensinar alguma coisa também. Ensinar? Aquilo lá é uma bagunça, exacerbada. Eu nem sei por onde começar. É por isso que nós somos muitos. Cada um contribui um pouquinho. Por exemplo, você com a sua chatice, quer dizer, com a sua seriedade, você pode ensinar a disciplina. Tá. E você? Quem sabe, vontade de viver. É porque dores e sofrimentos são inevitáveis na vida. E isso dá medo, né? Daí vem a nossa vontade de reclamar de tudo. Mas também pode acabar sendo uma experiência maravilhosa. E é só a gente saber aproveitar. Mas e se o sofrimento vier? Daí a gente aprende. Próximo. Tem um pedacinho ainda muito engraçado agora no final. Ele tem razão. Vou aproveitar a experiência. Aproveitar. Aqui tá até quentinho. Tá de boa. Meu perispírito já está todo conectadinho ao corpo físico. Não tem como dar errado. Epa, o que foi isso? Ai, não me empurra. Ai, de novo. Que é útil? Ah, não. Agora a minha ótica está diminuindo. Não vai acontecer mais nada. Ah, pronto. Mecônio, eu sabia que isso era. Mecônio é quando a criança faz cocô dentro do útero. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá?
amanhã. Boa noite pro senhor, tá bom? Tem uma dessa, gente, que é a coisa mais engraçada do planeta. Então, a reencarnação é a maneira que a gente vai ter de chegar à perfeição, né? Então, ela é necessária pra gente. E aí, quando eu fiquei sabendo quando o Dr. Herman me passou essas coisas, aí, assim, aquela cabeça entre psicofonia e academia, e eu fico nesse vai e volta, eu falei, vou procurar artigo para ver se o que ele fala é verdade. Vou lá. E dizem que a gente sempre escuta que o autista não quer interação social. Você vê a colega aqui falando, eles não gostam de interação social, eles não estão preocupados com o outro, vivem no seu próprio mundo, só se preocupam com você. E o que o Dr. Herman falou para mim era totalmente o contrário. Ele falou que a pessoa tinha tanto medo de errar, se preocupava tanto com o outro, que ele se fechava e não queria errar. Aí eu falei, não é possível. Aí eu comecei a procurar, achei isso aqui é a tese de doutorado desse Dr. Pátio, de Harvard, e ele é de Harvard e de Cambridge, que foi publicada na revista Nature, que é uma revista totalmente séria e de publicações muito importantes, e que ele diz que os autistas não só são empáticas, como eles possuem um nível de empatia anormal, ou seja, eles se preocupam mais com as outras pessoas em não causar danos em terceiros. Aí foi 1-0 para o Dr. Herman, né? E eu assim, impressionada. Aí a genética, que os espíritos então disseram que a genética, ela não era responsável por isso, que a questão da genética, ela é consequência do processo individual de cada um. Né? E é isso, cada sequenciamento genético de DNA descobre 18 novos genes, e aqui ele diz que você não tem, aqui nesse pedaço ele diz que cada dia a gente encontra novos genes pro autismo depois de uma década de pesquisa. Aqui ele diz que cada dia, à medida que eles vão trabalhando, cada dia eles encontram mais genes relacionados com o autismo, mas nenhum que realmente ele possa afirmar. Assim como o Dr. Herman falou, né? 2-0 para os espíritos, né? É uma questão de microbiota. Aí ele falou aqui, isso aqui é da Gastroenterology de março de 2017, aí ele fala assim, que realmente existe essa associação entre depressão, autismo e Parkinson e doenças gastrointestinais, por conta desse sistema de neurônio intestinal que a gente tem. E as conclusões, isso aqui é sobre seletividade e autismo, e ele diz que as crianças são muito seletivas, que isso é uma das características, e aí a gente volta à questão do espírito, lembrando que a primeira capacidade, a primeira competência que o espírito tem quando ele chega é só comer. Ele não consegue, ele não tem outra competência. Eu contei esse caso lá no congresso e as pessoas ficaram muito impressionadas. Eu trabalho na UTI neonatal, e eu era responsável pela UTI neonatal até algum pouco tempo atrás, e a gente tinha uma criança que estava em risco de autismo, um recém-nascido que havia sido abandonado pela mãe e pelo pai. E essa criança ia ser dada para um abrigo, então ninguém nunca visitou a criança. Ela nasceu prematura, então ficou na UTI por muitos meses. E ninguém visitou a criança. Inicialmente a criança não mama, ela toma leite por uma sonda, porque é muito prematuro. E depois a criança tem que fazer o processo de sugar para depois a gente dar alta, né, sem risco de vida. E quando foi para sugar, a criança não sugava de jeito nenhum, não sugava. Tinha exames neurológicos todos normais, ultrassom, tomografia, tudo normal, e a criança não sugava. Ela simplesmente se recusava a comer, não queria comer. O que esse espírito queria? Morrer.
Era a única competência que ele tinha para dizer que ele não queria viver. Ele não sugava. E aí, foi um insight, na verdade, meu. Eu chamei a equipe e falei com eles assim, a gente precisa dar um nome para ele. A gente precisa dar um nome para essa criança. Porque a criança não tinha nome. A gente precisa dar um nome e vamos fazer o seguinte, vamos acolher a criança e cada enfermeira que ficar com ele vai cantar, vai conversar como uma mãe faz com seu próprio filho. E assim foi feito. Na primeira mamadeira que se pegou, porque geralmente elas alimentam a criança dentro da incubadora, né? Tirou-se da incubadora, botou no colo, cantou, acolheu, a criança mamou a mamadeira inteirinha. Né? É um espírito em risco de autismo. Mas que trabalhado, já identificado isso, porque são as primeiras competências. A primeira maneira da pessoa dizer que não quer, eu estou com medo, eu tenho culpa, eu não quero viver, é comer. E aqui é só para a gente lembrar, eu gosto de passar isso, apesar de ser um grupo bem diferente, não é médico, mas que como você tem famílias muito precisadas de acolhimento e de terapias, eles estão inventando cada dia uma coisa. Então tem várias terapias que estão botando em risco as crianças. Então a gente só lembrar que intervenção nutricional e dieta em autismo, que você tem poucas evidências que justifique o uso de suplementos alimentares ou dietas específicas para crianças com autismo, que isso não deve ser utilizado, a não ser que seja por uma indicação muito segura, tá? Porque são famílias que, se você falar com essa família assim, se você der suco de limão com vinagre, a criança vai melhorar, elas vão dar, tá? Porque elas estão desesperadas. E essas crianças? Qual é a outra característica deles? Eles não querem mudar. Não, obrigada, eu estou muito ocupada. Eu prefiro carregar pedra numa roda quadrada do que aprender que a roda é redonda. Então a gente vai ter que ter paciência. A grande parte deles. E depende não, porque na verdade você está falando do aprendizado de competência intelectual e a gente está falando de aprendizado naquilo em que eles precisam, tá? Aí uma criança dessa seria aquela que não aceita regras? Muitos deles não aceitam regras, vários. E a gente vê muita dificuldade da escola, né? Porque o pai joga mais, os pais, né? A maioria, estou falando generalizado, joga tudo para a responsabilidade da escola. Então, tipo assim, a criança, se ela come demais, a escola obriga, né? A gente tem um caso lá de um aluno, vou falar o nome, que ele vai para a internet. Então, um caso de um aluno que você via que ele estava sendo obeso, né? E que ele comia, na memória dele, ele tinha que comer 2 vezes. 2 vezes. Se você botasse pouquinho, ou se você botasse muito, ele tinha que comer 2 vezes. Então, o que a gente... Comportamento repetitivo. Isso. E aí, o que aconteceu? Aí a gente conversando com o professor, vendo que ele também, o andar dele já estava com uma criança obesa. Aí a gente conversou com ela, e ela também com um outro, que tem uma psicóloga no colégio. E aí a gente começou a fazer o trabalho de comer uma vez. Conseguimos, sabe? Conseguimos. E aí quando ele tem a necessidade de comer mais, ele pede, aí a gente fala, come fruta. Ah, mas come fruta. E o cardápio, e aquele negócio que você falou, repetitivo, se
é muito pouco. Pois é. E eles realmente têm dificuldade em aceitar a regra, muitas vezes. Eles têm comportamentos de domínio, né? Como se quisessem mandar no grupo, porque muitas vezes eles se acham mais capazes. Doutora, eu conheci uma mãezinha há pouco tempo atrás, ela mora lá no Jardim Esperança. Eu até fui lá, né, ver a situação dela, que ela vive numa situação difícil. E ela tem um filho autista, só que ela chegou a falar para mim, assim, que ele não tem... Ele não evolui em nada, assim, ele tira a roupa, ele tira a fralda. Não aceita a roupa. Ele acaba comendo as próprias fezes. Uhum. Então existe um grau mais... Existe. Esse dela é um grau... Existe sim. Por isso que é um transtorno. Você tem de um lado ao outro, você tem a possibilidade de ter com retardo mental profundo ou não. Isso depende do que aquele espírito, do comprometimento daquele espírito, do comprometimento de culpa, do comprometimento de arrependimento. Isso depende disso. Tá? Então, qual o caminho que a gente vai seguir? Né? Qual o caminho? As terapias. Primeiro, é compreender o objetivo da encarnação de cada espírito. E aí a casa espírita tem que entrar. Entrar mesmo. Tratamento espiritual, entender a família, entender a criança, entrar no mundo dessa criança. Imprimir novas imagens em seus arquivos mentais. Imagens de capacitação, de possibilidade, de amor, de dedicação, de coisas bonitas, de coisas belas, tá? Manter terapias adequadas a cada criança. O que é bom para o filho dele não vai ser bom para o filho dela, que não vai ser bom para o filho dele, e a gente tem que individualizar dentro da casa espírita cada terapia que vai ser utilizada. Dá trabalho? Muito, muito. Mas a gente quer ser anjo guardião um dia, não é? Então vamos trabalhar. Né? Então, evitar propostas terapêuticas que não sejam comprovadamente eficazes, porque isso vai prejudicar, mesmo que seja dentro de um movimento, existe mesmo dentro do movimento espírita, não dentro do movimento espírita em si, mas existem dissidências que estão trazendo algumas coisas que a gente não tem comprovação. Então, o que é preferível a gente não utilizar, tá? Deixa eu só mostrar para vocês agora esse vídeo. Que isso aqui é uma terapia. Uma mãe educadora, né? Pedagoga ela. Espera aí só um pouquinho. Ai, meu Deus, por que deu tilt? Tem alguém bom aí? Não, chega aqui, ele tá... Mas ele estava funcionando normal?
Olha como é que ele olhava para a câmera, tá vendo? Ele olhava para a câmera. Ah lá, ele olhava para a câmera, olha. Viu? Só que ali, ó, ele já parou de olhar para a câmera. Com 1 ano, ele parou de olhar para a câmera. Isso. É a culpa e o medo. O Dr. Herman falou sobre isso. As terapias acontecendo. Olhando para a câmera de novo, viu? A plasticidade da criança, aprendendo de novo e ganhando competências aonde ele não tinha. A música entrando de novo, como uma organização do pensamento deles. Olha o aprendizado e a impressão de quadros mentais que essa criança está tendo, olha, esse espírito, ó, de alegria, de felicidade, de paz, né? Ele olhando para a câmera, viu? E aí, a terapia que a gente tem que passar, que a gente preconiza, que os espíritos preconizam, é a terapia do amor. E eu trouxe essa poesia, que é de João Cabete, que é uma poesia muito linda, que chama Vivendo o Amor. Somente o amor será capaz de construir um mundo novo, a cantar fraternidade. Somente o amor será capaz de reflorir a esperança entre gorjeios de amizade. O amor é o sol que nos aquece e ilumina, é como a prece fulgurando a luz divina. O mundo será feliz somente assim, vivendo o amor. Amor sem fim, o amor que é o sol que nos aquece e ilumina, é como a prece fulgurando a luz divina. E é isso. Como que o Snoopy define o autismo? A cada dia um desafio e a cada minuto uma conquista. Então essa é a vida dos pais, dos professores, dos educadores, de nós espíritas e de todos da sociedade que temos compromissos com esses espíritos. Porque se a gente não tivesse, eles não estariam nas nossas vidas, né? Eu como médica,
Kátia como terapeuta, o outro como educadora, e assim sucessivamente. Se nós estamos convivendo, é porque nós temos a responsabilidade, né? E a gente não é nem um pouquinho melhor, a gente só está em momentos diferentes. Se a nossa culpa hoje se manifesta numa dor na coluna, se a nossa culpa se manifesta num processo gástrico, se a nossa culpa se manifesta num processo uterino, a dele se manifesta de uma outra maneira. Porque nós somos todos viajantes da mesma estrada, né? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Nós não fizemos intervalo e agradecer a paciência de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa... Tem uma